Neste exercício vamos resolver um exercício que estamos a visualizar que está relacionado com o Teorema de Bolzano. Temos uma função fx definida por fx igual a levantada a 2x menos 8 e queremos mostrar que existe um valor c pertencente ao intervalo 1 a 2, tal que f de c é igual a 0 de dois modos diferentes, um dos quais vai ser a aplicação do Teorema de Bolzano. Comecemos por falar da continuidade da função f. Como f é a diferença e a composição de funções contínuas em R, podemos dizer que f é contínua em R e é, em particular, contínua no intervalo 1 a 2 fechado. Notemos aqui que é importante a continuidade ser, em particular, no ponto 1 e no ponto 2, que são os extremos do intervalo. Portanto, a continuidade tem que ser no intervalo fechado no 1 e fechado no 2 e nunca no intervalo 1 a 2, aberto no 1 e aberto no 2. Vamos agora prosseguir para o cálculo de a imagem de 1, substituindo na expressão algébrica de f o x por 1, fica e levantado a 2 vezes 1 menos 8, ou seja, e ao quadrado menos 8. Numa calculadora científica, chegamos ao valor menos 0,61, aproximadamente, que é um valor negativo. O f de 2 fica e levantado a 2 vezes 2 menos 8, ou seja, e à quarta menos 8, que é aproximadamente 46,6, que é um número positivo. Deste modo, o f de 1 vezes o f de 2 é negativo, porque estamos a multiplicar um número negativo por um número positivo. E o corolário do Teorema de Bolzano garante que existe um valor c pertencente ao intervalo 1 a 2, neste caso aberto no 1 e também aberto no 2, tal que f de c igual a 0. Portanto, corolário significa na matemática consequência. Portanto, chama consequência do Teorema de Bolzano. É o Teorema de Bolzano aplicado aos zeros de equações. E temos então aos zeros de funções, como se queira. E temos então que a continuidade tem que se verificar no intervalo 1 a 2 fechado no 1 e fechado no 2. E, no entanto, a solução está no intervalo 1 a 2, aberto no 1 e aberto no 2. Portanto, é natural que isto se faça na matemática, porque nós queremos sempre, dado um resultado, aproveitar o máximo que ele consegue assegurar. Portanto, no caso do Teorema de Bolzano e do seu corolário, eles asseguram, qualquer um deles, a existência de solução no intervalo A a B aberto no A e aberto no B. Portanto, nem o A nem o B são soluções. E aqui consegue-se perfeitamente ver isso. Note-se que o f de 1 não é 0, nem o f de 2 é 0. Portanto, o valor de C não pode ser nem o 1 nem o 2. Por isso, nós colocamos intervalo aberto no 1 e aberto no 2. Portanto, naturalmente que nós queremos sempre o valor melhor possível que eles garantem. Se não, até podíamos pôr que existe uma solução C pertencente a R. Pois, evidentemente, que se a solução está num intervalo em particular, estará em R. Mas aí então é que seria um exemplo de algo muito vago, que, apesar de correto, não estava a aproveitar o máximo que o Teorema de Bolzano ou o seu corolário podem dar. E temos então aqui a primeira maneira, utilizando o Teorema de Bolzano. Note-se a constituição da resposta. Três partes. A parte relativa à continuidade, à justificação da continuidade, a parte relativa ao cálculo das imagens de A e de B, dos extremos do intervalo, e consequente observação relativa à mudança de sinal, e a referência ao Teorema de Bolzano, neste caso ao seu corolário, e conclusões. Portanto, três partes distintas que devem todas elas obedecer a um rigor exemplar na justificação. Esta resposta é um bom modelo disso. Vamos ao segundo processo. Neste caso, vamos poder determinar diretamente os zeros da função f. Portanto, é possível, neste caso particular, fazer os zeros. Nem sempre isso acontece, mas neste caso é possível. Vamos igualar a 0, isolar a expressão em x no primeiro membro, passando, portanto, do menos 8 para o segundo membro com sinal contrário, e agora, fazendo uso de um resultado dos logaritmos, é uma consequência da definição de logaritmo, vamos conseguir resolver esta equação. Poderíamos também aplicar diretamente a definição de logaritmo. Mas o que diz a consequência da definição de logaritmo é que o logaritmo na base A de A levantado a y é igual a y. E, portanto, o que nós vamos fazer, se esta expressão é igual a esta e são ambas positivas, nós vamos aplicar logaritmo na base E, que se escreve LN, simplesmente, a ambos os membros. Portanto, se as expressões são iguais, o logaritmo da primeira expressão tem que ser igual ao logaritmo da segunda. E, portanto, o LN de E levantado a 2x fica simplesmente de acordo com a forma 2x. Portanto, o que aqui temos é logaritmo na base E de E levantado a 2x. Tem que ser 2x, porque o logaritmo na base A de E levantado a y
dá y. Portanto, é a aplicação direta desta forma, onde o a é o número de Neper e o y está aqui a ser o 2x. E vamos então agora isolar o x. Portanto, fica x igual a ln de 8 sobre 2. E, numa calculadora científica, chegamos à conclusão que ln de 8 sobre 2 é aproximadamente 1,04. E, portanto, se é 1,04, pertence ao intervalo 1 a 2, como era requerido. Portanto, queríamos um valor de C pertencente ao intervalo 1 a 2. Aqui o temos, neste caso até temos o valor exato. O valor de C será, portanto, ln de 8 sobre 2 e mostramos com este segundo método que existe um valor de C no intervalo 1 a 2, tal que o f de C é igual a 0. Vamos agora passar para a segunda linha. Neste caso, queremos mostrar que a equação fx igual a 2 tem pelo menos uma solução no intervalo 0 a 3. Portanto, já não é para saber um valor que anule a função, mas sim um valor que faça com que a função assuma o valor 2. Neste caso, no intervalo 0 a 3. E, portanto, comecemos por justificar a continuidade. A linha A já sabemos que a função é contínua em R. Consequentemente, será contínua no intervalo 0 a 3 fechado. Note-se que queremos intervalo 0 a 3, mas tem que ser fechado no 0 e fechado também no 3. E agora fazemos o f de 0. Quando chegamos ao menos 7, portanto substituindo x por 0 na expressão algébrica de f, o f de 3 dá e à sexta menos 8, que é aproximadamente 395, portanto um valor positivo. Temos então que o 2 se enquadra entre f de 0 e, que é menos 7, e o f de 3, que é aproximadamente 395, e portanto o teorema de Bolzano garante que a equação fx igual a 2 tem pelo menos uma solução no intervalo 0 a 3, aberto no 0 e aberto no 3. Portanto, note-se sempre, continuidade tem que ser o intervalo fechado, existência de solução no intervalo aberto, quer nos dois extremos. E chegamos assim ao fim deste exercício.